Boa noite a todos, boa noite a você de perto, a você de longe, você do Iapoque ao Chuí do Amazonas, do Iapoque ao Chuí do Brasil, do Iapoque ao Chuí do planeta Terra. Deus abençoe você que me ouve da chácara, da fazenda, do presídio, do hospital, da guarita. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Todos que me acompanham aqui no canal Sexta Retróis, né? Eu quero dar graças a Deus pela sua vida, pela sua audiência, que o Senhor possa entrar nesta hora não só na sua casa, mas também no seu coração, no seu lar, que o Senhor possa atender a sua necessidade. Quero cumprimentar todos os inscritos, né? Com a paz do Senhor Jesus. Os não inscritos, mas que me ouvem. Hoje nós vamos ler Amós 8:11, amém? Hoje nós vamos falar de sede de Deus, sede de ouvir a palavra de Deus, amém? Muita saudade, meus irmãos, de pregar, de trazer a mensagem todos os dias, mas não está sendo fácil, louvado seja Deus, amém? Hoje, louvado seja Jesus, nós vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, né? Para que o YouTube, louvado seja Deus, te direcione quando eu lançar um novo vídeo. Vamos à palavra de Deus, que agora o celular acabou de me avisar que eu tenho 15% de bateria. Não entendi muito, mas a bateria do meu relógio do meu celular tá devagar, quase parando. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Aos que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, Odã, e vive o caminho de Bérseba, caminho de Bérseba. Esses mesmo cairão e não se levantarão jamais. Amém? Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Agente penitenciário, agente de saúde, isso que é a gente, nós, amém? Hoje nós temos a oportunidade, a liberdade de aceitar a Jesus, de buscar viver nos caminhos do Senhor, de aprender com o Senhor Jesus, de buscar a sua face enquanto podemos achar, mas nem todos querem. Eu vejo Igreja de Cristo, irmãos, né, que me ouvem por meio desse canal, que é uma igreja, né? Eu vejo muitas pessoas que não têm Deus ou que não estão com sinceridade diante de Deus, sofrendo muito, sofrendo fome física, fome natural e fome também da palavra de Deus. Há muitas pessoas, louvado seja Deus, que estão numa igreja, mas não têm entendimento, e cada dia mais vai ficar difícil de se aprender a palavra de Deus. Então você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda está cogitando em dois pensamentos, não espere esse dia te pegar de surpresa, onde virão fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode ainda existir, mas ela já está sendo tirada. O conhecimento, não sei se você já percebeu, mas o conhecimento da Escritura Sagrada, eu já percebi isso, ele está sendo tirado. Não é todas as pessoas que lê a palavra e o Espírito Santo fala a palavra revelada.
simplesmente conta a história, né, de como aconteceu, mas o mistério, o segredo da palavra de Deus, a revelação da profecia, ela está sendo tirada. E muitos não estão percebendo isso, estão dislexos com sua vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, ainda é tempo. Há muitos que faltam o culto de doutrina. Está aprendendo onde? Eu pergunto, está aprendendo aonde? Antigamente as pessoas, elas tinham prazer de estar na presença do Senhor. Nesses poucos anos que eu estou na presença do Senhor, eu vejo isso. As pessoas tinham aquela necessidade, aquela fome, aquela alegria, aquele prazer de estar na casa de Deus. E hoje não se vê mais isso. São poucas as pessoas. Pelo tempo que tem passado, para a multidão de seguidores de Cristo estar maior. Mas muitos só vão querer se voltar quando o cerco se fechar. Quando a igreja for arrebatada. Quando o grande e terrível dia do Senhor chegar, não vai adiantar mais você correr atrás. Não vai adiantar mais nós querermos aceitar Jesus. Enquanto antes nós aceitarmos a Jesus, melhor para nós, que nós vamos aprender. No dia que esta palavra for tirada, que for proibido pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, que for, louvado seja Deus, que isso cumpra Pedro, 2 Pedro 3:10, louvado seja Deus, amém? Aí nós vamos estar com esta mensagem guardada em nosso coração, em nosso entendimento, em nossa mente. Irmãos, não queira imaginar o conhecimento da palavra de Deus sendo tirado da terra e você não saber nada. Um certo dia eu conversava com os colegas trabalhando na empresa, né? E na hora, nos dias depois do fechamento, a coisa fica bem calma, né? E a gente ficava assim escorado enquanto esperava ser liberado novamente o trabalho, né? E a gente começava a conversar das grandezas de Deus. E um certo colega disse assim: mas eu não sei falar nada disso, eu não conheço nada disso. Eu disse para ele: você não conhece porque você não quer conhecer. Eu posso falar da palavra de Deus porque eu conheço, eu busquei conhecimento. Eu posso falar sobre droga porque eu leio sobre drogas, porque eu tenho conhecimento. Eu posso falar de saúde, porque eu leio sobre saúde, eu busco conhecimento sobre isso. Eu posso falar sobre vidas conjugal, sobre amor, porque eu leio sobre isso, eu busco isso aí. E você nunca vai aprender se você não buscar. Os colegas aqui sabem falar sobre isso porque eles buscam. Ninguém vai pegar e vai te dar do nada na tua cabeça o conhecimento se você não buscar. E ele virou as costas e foi embora. Por quê? Não quer ouvir a palavra de Deus. Não quer ouvir a verdade da palavra de Deus. Você talvez seja crente de algum ministério e acha que já sabe tudo. A palavra de Deus se renova a cada manhã, não é assim que diz a palavra do Senhor? Como é que nós achamos que sabemos tudo? Nós ainda não sabemos nada. E você que ainda nem iniciou esse conhecimento, está esperando a porta da graça se fechar? Esse mundo é passageiro. As coisas da terra passarão. Vamos ver aqui, 2 Pedro. Não deixe que essa fome venha sobre você, porque os jovens desmaiarão no grande e terrível dia do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler o 9, que diz assim: o Senhor não retardará a sua promessa, ainda que algumas
a tem por tardia, que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, veja só, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que ninguém se perca. A palavra está na terra. Os pregadores, os mensageiros do evangelho estão aí anunciando. Ah, irmã, mas eu vejo tanto escândalo. Mas Jesus não escandalizou ninguém. Ele foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida eterna. Jesus não escandalizou ninguém. Nós não podemos olhar para pregadores. Nós temos que ouvir e seguir a palavra de Deus. Diz mais assim no 10 de 2 Pedro. Nós lemos o 9, agora é o 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser um santo, ser um santo trato e piedade, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aqui ele fez uma interrogação. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Você está aguardando esse dia? Você vai aguardar esse dia para poder aceitar a Jesus e se preparar para ser livre das tormentas desse dia? Você quer viver só a vida e os deleites aqui na terra? E você não quer viver para sempre com Deus? Não quer ter a vida eterna? Vai esperar que esse dia te pegue de surpresa, meu irmão e minha irmã? Ainda é tempo aceitável do Senhor. A porta da graça está se fechando. Há muitos que dizem que Jesus não vai destruir esta terra. Você crê ou não crê nesta palavra? Você crê nesta palavra ou vai crer na palavra do pregador que diz que o Senhor não vai destruir a terra, porque Deus não criou a terra para destruição? Verdadeiramente, Deus não criou a terra para destruição, Deus não criou o homem para destruição, Deus não criou o inferno para o homem, Deus não criou as cadeias para o homem, mas o próprio homem escolhe aí para esses lugares. Deus criou o inferno para Satanás. Deus criou a cadeia para Satanás, que é o inferno. Deus não criou o pecado. O pecado foi criado na hora que o homem desobedeceu a Deus e obedeceu a serpente e obedeceu a Satanás. Nós, os seres humanos, temos uma grande facilidade de ouvir e obedecer a voz do diabo, do maligno, do pecado. Mas tem grande dificuldade de ouvir e obedecer a voz de Deus. É desde o jardim do Éden. Ninguém venha me dizer que Deus criou o pecado. Deus não criou o pecado. O pecado foi gerado pelo homem no próprio instante que ele desobedeceu a Deus. E não venha o homem ser masculino dizer que a culpa era de Eva. Foi de Eva. Não. Deus não deu ordem nenhuma a Eva. Deus deu ordem ao homem. Deus entregou tudo na mão do homem. Ele não entregou nada na mão de Eva.
Ele não mandou Eva obedecer. Eva era apenas uma auxiliadora dele. Deus não deu ordem a Eva. Você que acha, irmão e irmãs, que acham que a culpa é de Eva do pecado, não. Ela não recebeu ordem nenhuma de Deus. Quem recebeu foi Adão. A primeira pessoa, o dominante de todas as coisas debaixo do sol, diz a palavra de Deus, era Adão. Ele tinha domínio sobre os animais. Ele tinha domínio sobre o pecado também. Se Adão não tinha domínio sobre o pecado, todos os homens estavam perdidos hoje. Porque hoje, pela misericórdia de Deus, nós continuamos tendo domínio sobre o pecado. Nós só temos o direito de escolha e muitos escolhem errado. O domínio sobre o pecado está em nossas mãos. Mas como assim, irmã? O pecado é terrível, realmente. Eu digo para Deus, é terrível. Eu não consigo vencer o pecado se eu não buscar de Deus. Você entendeu? Então, nós conseguimos dominar sim o pecado. Por meio da misericórdia de Deus, de nós buscar de Deus esta misericórdia, esse livramento, essa graça de vencer o pecado. Se nós não tivéssemos condição de vencer o pecado, Deus nem teria botado nós na terra. Ele nos dá esta graça e essa condição de dizer não ao pecado. Ou sim, né? A escolha é nossa, a escolha não é de Deus. Não vamos, irmãos, a quantas pessoas que está sofrendo e não se rende ao pecado, se rende ao sofrimento, se rende às ordens do maligno, mas não se rende a Deus. Eu digo para os alunos na escola onde eu trabalho, né? Eu digo para eles quando eles desobedecem, eu digo, nós vivemos sobre a submissão de alguém. Nós somos submissos a ordens, às leis. Se eu escolho ser semelhante a Deus em atitude e obedecer a sua palavra, eu estou sobre as ordens de Deus, eu obedeço às ordens de Deus. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu obedeço às ordens do mal. Eu estou submissa às ordens do mal, ao pecado. Eu continuo vivendo sobre submissão. Você também. Você vai escolher viver submisso a quem? Ao pecado, ao inimigo de nossas almas, ao tentador, aquela voz que diz, não vai para a igreja, não aceita Jesus, não obedece o pastor, não obedece o conselho, não obedece, ou você vai qual que você vai querer obedecer? Quem você está obedecendo? O mal ou a Deus? Se eu vivo no pecado, eu estou submissa ao mal. Se eu obedeço a palavra de Deus, se eu vivo a palavra de Deus, eu sou submissa ao Senhor e a esta palavra. Paulo diz que ele é preso pelo Evangelho. Eu também sou presa pelo Evangelho. Eu não faço o que eu quero. Eu quero muito fazer uma viagem nas minhas férias. Mas Deus não me ordenou, Deus não me falou, eu sou presa no Evangelho, eu sou presa à palavra de Deus, eu não posso ir. Para eu ir, Deus tem que falar comigo. Eu preciso que Deus fale comigo. Senão, eu não posso fazer nada. Por quê?
Eu sou submissa à palavra do Senhor. Eu procuro obedecer esta palavra. O homem que tem sede de Deus, ele tem sede de viver a palavra de Deus, de obedecer esta palavra. Mas virá dia em que haverá fome e sede. Jesus é a fonte das águas vivas. Jesus é a fonte da vida. Mas quando não for mais permitido aceitar a Jesus, se você não aceitar, você vai sentir fome e sede. O homem que tem sede e que é saciado a sua sede, ele obedece esta palavra, ele vive essa palavra. Cada dia mais ele quer ser semelhante a Deus em atitudes e em obras. Amém? Que esse dia não te pegue de surpresa, onde virá, como diz em 2 Pedro 3, esse dia virá ardendo como fogo, dependendo da interpretação da Bíblia, eu só tenho 2 aqui. Esse dia virá como fogo, fogo consumidor, que consumirá tudo que há na terra, inclusive esta palavra. O grande e terrível dia do Senhor. Desde Amós, que já era profetizado. E até no Apocalipse, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que se render à palavra de Deus e perseverar até o fim será salvo, amém? Vamos orar ao Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, quer se reconciliar com Jesus, dobra teu joelho aí agora onde você está. E confesse, Jesus, eu estou lhe aceitando como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva meu nome no livro da vida para o grande dia do Senhor. Eu ser chamada como teu filho, tua escolhida, teu escolhido. Sela com teu sangue para que o inimigo não apague o meu nome do livro da vida. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora de oração,